Atos capítulo 21. O versículo 37 é o primeiro versículo de hoje, mas eu gostaria de te convidar a ler os últimos versículos que estudamos semana passada. A partir do versículo 31 até 36, a nível de contexto. E se Deus permitir, hoje nós vamos até o capítulo 22, versículo 22. Então, apertem os cintos. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Atos capítulo 21, do versículo 31 até 36. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então, perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mate-o! Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, queridos. Pai amado, nós queremos compreender a Tua palavra, não só para termos mais informações sobre ela, mas para sermos transformados por ela, através da ação do Teu Santo Espírito. A Ti suplicamos por esse milagre, porque para que o Senhor produza vida em corações duros, só por um milagre. Haja hoje, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, realize milagres, novos nascimentos, corações voltados para o Senhor, restauração de relacionamentos quebrados com o Senhor. Que esse texto nos conduza até os pés de nosso Salvador, Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém. Quem é você? Quem é você? Como você responde essa pergunta? Por que você faz as coisas que faz? Por exemplo, por que você tem os hábitos que tem, os costumes que tem? Por que você pensa da forma com que pensa? Por que você tem a rotina que tem? Por que você vem à igreja num domingo à noite, num calor desse, e não está em outro lugar? Mas não só porque você faz o que faz, porque você não faz aquilo que você não faz. Por exemplo, porque a sua vida não é semelhante como a vida das pessoas com quem você trabalha. Porque você não faz aquilo que normalmente as pessoas fazem. Porque você já não faz mais o que fazia antes. Se alguém te fizesse essas perguntas hoje, quais seriam suas respostas? Em outras palavras, o que eu estou perguntando é qual o seu testemunho. Seu testemunho de vida. Até os dias de hoje, como foi a sua história? Quem você era no passado? Houve alguma mudança para que você deixasse de ser aquilo que você era e se tornasse aquilo que você é hoje? Ou não houve mudança nenhuma, você continua sendo o que sempre foi? O que foi que produziu essa mudança? Como você vive hoje? Por que você vive assim hoje? Bom, foi exatamente esse tipo de pergunta que o comandante fez sobre Paulo. Nós vimos isso no versículo 33. Quem é esse cara? O que ele fez? Por que ele está aqui? No versículo 34 ele pergunta isso. Bom, enfim, Paulo vai ter a oportunidade de responder essas perguntas no texto que a gente vai estudar a partir desse que nós lemos. Mas para entender o que ele vai dizer, a gente precisa lembrar do contexto. Nós estamos em Jerusalém. É uma época de celebração. Milhares de judeus. O som voltou aí para mim aqui, para vocês também ou não? Vocês estavam me ouvindo? Mais ou menos? Eu vou ter que começar tudo de novo? Você entendeu, né? Ok, obrigado, José. Ok, então é uma festa em Jerusalém, milhares de judeus estão ali reunidos. E nós vimos que Paulo foi para lá
e ele tinha a intenção de levar uma oferta para os irmãos carentes da Judéia. Mas, junto com Paulo e tantos outros judeus que vieram de todo o mundo até Jerusalém, nós temos alguns indivíduos que viviam na província da Ásia, ali presentes também. E esses são antigos inimigos do apóstolo Paulo. Antigos inimigos do evangelho, inclusive. Eles eram judeus que diziam que criam em Jesus, se introduziam nas igrejas plantadas por Paulo, principalmente as igrejas lá da Galácia, de Éfeso, de Colosso. E eles diziam o seguinte: olha, legal, o apóstolo Paulo trouxe para vocês o início das boas novas. Crer em Jesus é o começo. Mas deixa eu dizer, para vocês serem salvos, vocês que não são judeus têm de se tornar primeiro judeus. Então, a partir daí, vocês se tornam parte do povo de Deus. Então, se um desses chegasse aqui, diria para todos nós: vocês precisam, aqueles que são homens, passar pela circuncisão, senão nada de céu para vocês. Vocês precisam guardar o sábado, guardar as dietas judaicas, dentre tantos outros costumes e tradições. Mas Paulo está diante de uma situação muito difícil, estando em Jerusalém, junto com esses homens. Porque muitos judeus de Jerusalém, homens zelosos pelos costumes, pela tradição judaica, eles se converteram a Jesus. Isso foi uma boa notícia. Mas chegou aos ouvidos deles, provavelmente, boatos, mentiras vindas da boca destes que viviam na Ásia, que Paulo ordenava que todos os judeus que viviam espalhados por todo o Império Romano deixassem de ser judeus. Eles tinham que abandonar Moisés. E mais, esses homens diziam que Paulo era contra o povo de Israel, Paulo era contra a lei de Moisés, Paulo era contra o templo ali em Jerusalém, e ele estava ensinando isso para as pessoas. Nada mais mentiroso, nós já vimos isso. Paulo acreditava nessas coisas ainda, mas ele as interpretava à luz da vinda de Jesus, do que Jesus fez na cruz. E por meio de Jesus, ele reinterpretou essas coisas ganharam um novo significado. Então, é claro que os seus opositores não aceitam isso, não querem nem saber disso. Então eles mentem, dizem que Paulo profanou o templo, colocando um gentio lá, o que ele não fez, a gente já viu isso semana passada, e eles conseguem inflamar a multidão. Todo o povo que está na cidade se volta contra Paulo, eles arrastam Paulo para fora do templo, fecham as portas do templo e começam a espancar Paulo, para matá-lo. Bom, Deus o livra da morte, e o livra por meio de um salvador incomum. Quem é que salva Paulo da morte? O Império Romano. O comandante das tropas romanas, a história diz que era Cláudio Lísias, ele vai até o local, ele interrompe o linchamento, e ele tenta colocar ordem no tumulto. Ele quer saber o que está acontecendo. Mas assim, ninguém diz nada coerente ou que dê para entender. Um diz uma coisa, outro diz outra, foi o que a gente leu no texto. Então ele percebe, não dá para manter Paulo aqui, porque eles vão matar Paulo e talvez a gente comece um tumulto na cidade. Vamos levá-lo até a fortaleza Antônia, que ficava ao lado do templo. A situação era tão grave que eles tiveram que carregar Paulo nos braços, porque a multidão queria arrancar um pedaço de Paulo. Eles sobem as escadarias e quando chegam ali em cima, é o texto que nós vamos estudar hoje, o que acontece em seguida. Bom, o que acontece em seguida, Paulo vai pedir a palavra. Paulo é doido mesmo, né? Ele vai pedir a palavra, ele quer falar com o povo, e ele vai dar um testemunho de como Jesus o encontrou e por que ele faz o que faz, quem ele é, e por que ele está ali preso, por causa da sua esperança em Cristo. E a gente vai ver a reação da multidão, pelo menos o início da reação, que vai ser tema da próxima mensagem. Então, são 6 cenas. A última é a nossa conclusão. 6 cenas que vão nos apresentar o que acontece em seguida. A primeira cena é a permissão para falar. Nós vemos Paulo pedindo e recebendo permissão para falar. Versículos 37 até 40. Acompanhe a leitura do texto. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia.
e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo 3 pontinhos. Daqui a pouco a gente vê o que ele disse. É com muita dificuldade que Paulo é arrastado até o alto daquela escadaria. A multidão está decidida a matá-lo. Imaginem os gritos, imaginem o tumulto. Mas antes de ser recolhido, o versículo 37 diz, antes de ser recolhido à prisão, Paulo, que acabou de ser espancado, quase até a morte, ele diz algo ao comandante. E ele diz, eu posso dizer algo para o Senhor? Essa pergunta surpreende o comandante. Porque o comandante se volta para ele e diz, como assim? Você sabe grego? Eu aqui estou pensando que você era aquele terrorista egípcio que levou 4.000 guerrilheiros lá para o deserto. Por que terrorista? Porque o historiador Flávio Joséfo conta um pouco mais sobre esse tal egípcio que o comandante achou que Paulo era. 3 anos antes dessa história, um egípcio revolucionário, um terrorista mesmo, ele reuniu 4.000 sicários, homens da adaga, homens do sangue. E ele fez um combinado com eles. Nós vamos sair da cidade, vamos subir no Monte das Oliveiras. E lá do Monte das Oliveiras, eu vou levantar as mãos para o céu, vou orar e os muros de Jerusalém vão cair. Nessa hora que os muros caírem, nós vamos descer e vamos invadir Jerusalém e vamos tomar o governo de Roma. Bom, esse era o plano desse egípcio, mas o procurador Félix, que vai aparecer nos próximos capítulos de Atos, ele descobriu os planos do egípcio e ele impediu a revolta. Ele prendeu alguns dos seus sicários, matou tantos outros e o egípcio fugiu, se escondendo no deserto. E o comandante está pensando que é esse cara. Ele voltou e ele está querendo de novo uma revolta. Mas não, Paulo definitivamente não é um terrorista. Paulo é outra coisa, não um terrorista, e muito menos egípcio. E é isso que Paulo diz no versículo 39. Eu sou judeu. Eu nasci em Tarso, e ele faz questão de lembrar, Tarso é uma cidade muito importante, lá da região da Cilícia. Tarso era conhecida pela sua riqueza, era uma cidade muito rica, mas principalmente pela sua cultura. A cidade de Tarso era uma das cidades universitárias do Império Romano. Muita gente ia para lá para estudar, e Paulo diz, eu vim de lá. Você não está falando com um terrorista, você está falando com alguém culto, alguém inteligente. E ele diz no versículo 39, peço permissão para falar com o povo. Bom, o versículo 40 diz para a gente que o comandante concede o pedido de Paulo. Bem possivelmente agora ele está interessado, né? Quem é esse cara, meu? Se ele não é o egípcio, eu quero descobrir também quem ele é. E Paulo ergue a mão, e o versículo 40 diz que algo inesperado acontece. E o inesperado é o silêncio. O silêncio. Imagine um estádio de futebol inteiro. Hoje em dia, quando morre alguém importante, o que um estádio de futebol faz antes do jogo começar? 1 minuto de... A torcida consegue ficar quieta? Não fica quieta, né? Uma parte talvez até queira respeitar aquele momento, mas tem uma outra parte que não fica. É mais ou menos isso que a gente está tendo ali em Jerusalém. Mas nesse momento, quando Paulo levanta a mão, silêncio. Silêncio. Segundos atrás, esses milhares de judeus estavam gritando a plenos pulmões, mata-o, mata-o. E agora, a única coisa que você ouve é o som do vento batendo nas roupas daqueles homens. Silêncio. Pense comigo aqui, durante quase 20 anos de ministério do apóstolo Paulo, essa é a primeira vez que ele vai conseguir pregar aos judeus em Jerusalém. Ele já pregou a judeus em tantos lugares, mas em Jerusalém, com essa audiência aqui, ele nunca conseguiu pregar. E pela primeira vez, ele tem a audiência em silêncio. Ele nunca teve isso. Parece mágica, não parece? A gente poderia usar uma outra palavra, não é? Milagre. Milagre. Certamente esse evento é uma clara demonstração da mão poderosa de Deus agindo por trás das cortinas. Deus permitindo com que o comandante permita Paulo falar com o povo, e Deus trabalhando para que o povo fique quieto, porque eles precisam ouvir a mensagem de Paulo.
É um milagre. Onde é que tudo isso começou? Como um milagre do evangelismo começa? Bom, semana passada eu citei isso, e na semana, nos encontros dos grupos, vocês ouviram disso também. Lá em Romanos, capítulo 9, Paulo, algumas semanas antes desse evento, escreveu para os romanos, querendo visitá-los, e ele disse que sentia grande tristeza no coração, incessante dor no coração, pela dureza do coração dos judeus. E ele chega a dizer, olha, eu estou disposto a ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor aos meus compatriotas. Eu preferia ser condenado no lugar deles, para que eles conhecessem a Jesus, se rendessem a Jesus, fossem salvos por Jesus. No capítulo 10 de Romanos, versículo 1, Paulo declara que o desejo do coração e a angústia, a súplica dele a Deus em favor dos judeus é para que eles fossem salvos. O que Paulo está dizendo aqui? Que antes, ou melhor, o que a Bíblia está dizendo para nós é que antes de ter essa oportunidade, que Deus providenciou, movendo o coração do comandante, movendo os ouvidos e as bocas desse povo para que eles ficassem quietos e prestassem atenção, antes disso, Paulo se preocupou com a sua audiência. Antes disso, Paulo orava por eles, para que eles fossem salvos. E queridos, é aqui que o evangelismo começa. O evangelismo começa com a preocupação com as pessoas, pela tristeza, pela dor no coração em relação à salvação dos perdidos. Se você não se preocupar com as pessoas, dificilmente o evangelismo vai acontecer, porque você nunca vai sentir necessidade de falar o evangelho para elas. Começa com a preocupação. Pergunta, você realmente se preocupa com os perdidos ao seu redor? Os perdidos na sua casa, os perdidos na sua escola, os perdidos no seu trabalho, os perdidos nesse bairro? Se você não se preocupa, o evangelismo dificilmente vai acontecer. Mas não é só a preocupação, é a oração também. O evangelismo começa com a oração por essas pessoas. Deus, salve essas pessoas. Deus, se revele a essas pessoas. E se for necessário, use a minha vida para que elas ouçam a respeito do evangelho. É assim que o evangelismo começa, queridos. Porque muitas vezes oportunidades de evangelismo surgem na nossa vida, mas a gente não está preparado para elas, porque a gente não pensou que elas poderiam acontecer. Porque a gente não se preocupou com as pessoas, a gente não orou pelas pessoas. Paulo está orando por isso há tempos. E Deus concedeu para ele a oportunidade de evangelizar. Bom, mesmo ferido, o final do versículo 40 nos diz, lembra, Paulo foi severamente espancado, eles queriam matá-lo. Talvez Paulo está sangrando, olho roxo, costela quebrada, e ele se coloca de pé diante do povo. Ele faz o sinal com a mão e ele começa o seu discurso. Mas tem um detalhe importantíssimo no final do versículo 40. Em que língua Paulo se comunica agora? Em língua hebraica. Provavelmente, bem provavelmente, o aramaico, que era a língua que os judeus falavam de modo geral naquela época. Isso é impressionante, queridos. Nós estamos diante de alguém que está ferido, enorme pressão, sob enorme pressão, e ele ainda consegue deslizar do grego, falando com o comandante, e em questão de segundos ele consegue falar o aramaico junto ao povo de Deus, com calma, com raciocínio. Eu fico me imaginando no lugar dele, eu não lembraria nem meu nome, depois de uma surra dessa. E ele consegue fazer isso. Deus realmente trabalhou na vida da pessoa certa, chamou a pessoa certa para o trabalho certo. E então nós chegamos à segunda cena. E na segunda cena Paulo começa o seu discurso. E o discurso dele remonta ao seu passado. A segunda cena é sobre o passado de Paulo. Olhe o capítulo 22, os versículos 1 até 5. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia.
Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Como é que Paulo introduz o seu discurso àqueles judeus raivosos? O versículo 1 diz para nós, com muita sabedoria, muito respeito: irmãos e pais, escutem o que eu tenho a dizer em minha defesa. Irmãos e pais. É assim que Paulo se dirige àqueles que acabaram de chutar a sua cabeça, golpeá-lo com a intenção de matar. Certamente não seria o que eu diria. Você também deve estar pensando umas boas palavras bem piedosas, uns palavrões gospel, para dizer nesse momento: seus amaldiçoados, miseráveis, filhos de Belial, e tantos outros, irmãos e pais. Queridos, por muito menos, quantas vezes nós já não fomos rudes com as pessoas, desrespeitosos com as pessoas, principalmente as pessoas que nos fizeram mal. É curioso, será que a gente acha que, tratando as pessoas mal, talvez elas nos ouçam? Talvez elas se arrependam do mal que estão nos fazendo? Paulo entendeu bem o que está acontecendo aqui. O quanto a gente tem de aprender com Paulo, né? Primeiro, porque ele escolheu a língua hebraica para falar. Eles entendiam o grego, eles tinham que saber o grego, porque viviam debaixo do Império Romano. Mas Paulo escolhe a língua hebraica, e isso denota adequação. Ele quer que os seus ouvintes o ouçam. Ele quer que eles saibam que ele os respeita. Ele quer que eles o entendam. O alvo de Paulo não é só ganhar o debate. Não é sair vencedor. Está vendo? Humilhei vocês. Ganhei de vocês no raciocínio. O alvo de Paulo é ganhar a audiência. Ele quer ganhar o coração desse povo. Então ele vai falar na língua que eles entendem. Queridos, quantas vezes nós queremos evangelizar as pessoas, mas a gente fala uma língua que elas não entendem. Parece que a gente está falando grego às vezes. Varão, varoa, que bênção. O descrente não sabe o que é isso. A gente precisa entender como a pessoa pensa e saber se comunicar com ela, porque por vezes as pessoas rejeitam o evangelho, não é por causa do evangelho não, é porque a gente não consegue falar direito. Paulo sabe muito bem como chegar na sua audiência. Mas Paulo também trata eles com respeito, mesmo que eles tenham feito tanto mal a ele. Queridos, se a gente quiser evangelizar as pessoas, até as hostis, nós precisamos respeitá-las, amá-las, porque o evangelismo começa com amor. Se não amarmos as pessoas com quem convivemos, nunca seremos ouvidos por elas. Paulo nitidamente está fazendo isso. Mas tem mais um detalhe, o final do versículo 1, Paulo pede que eles escutem a sua defesa. Reparou nisso? Defesa aqui é a tradução da palavra grega apologia, de onde futuramente surgiu a ideia de apologética. Apologia é você se defender de uma forma formal, dar uma justificativa diante, por exemplo, de um tribunal, das suas crenças, dos seus atos. A apologética acabou se tornando a defesa da fé, daquilo que você acredita. E Paulo ensina muito como fazer isso. Paulo não está quebrando a santa de ninguém aqui. Paulo não está humilhando os seus ouvintes. Ele está respeitando eles e falando na língua que eles entendem. Versículo 2, a gente vê como a multidão reage às palavras iniciais de Paulo. E o texto é fenomenal. Quando o escutam falando em língua hebraica, eles fazem ainda mais silêncio. Se é que era possível. Um silêncio maior do que aquilo que ele já tinha. E a estratégia de Paulo foi precisa. Paulo sabe que se ele falar na língua do povo, ele vai ter a atenção daquele povo. E isso demonstra que, como acusaram ele, ele não é contra os israelitas. Paulo, pelo contrário, valoriza a sua cultura, valoriza o seu povo. E é assim que nós devemos agir, queridos, se quisermos evangelizar as pessoas. Quando a gente faz isso, quando a gente está disposto a valorizá-las, a falar na língua que elas entendem, e consegue fazer o anúncio do evangelho, a gente garante que se elas não crerem no evangelho,
uma vez que fomos claros, uma vez que os tratamos com respeito, mas eles não se submetem ao Evangelho, não é por falta de clareza. Não é porque eles não entenderam. Eles entenderam sim. Porque nós fizemos o nosso trabalho. Mas eles deliberadamente rejeitaram o Evangelho. E aí a responsabilidade é deles. Mas nós devemos nos certificar de que estamos fazendo o nosso trabalho. Porque muitas vezes as pessoas nem entenderam o Evangelho. E a gente diz, está vendo? Odeia Jesus. Esse aí vai para o inferno mesmo, porque rejeitou o Evangelho. Ele nem entendeu o que você estava falando. Faz o seu trabalho bem feito. E aí você lava as mãos. Você diz, fiz o que tinha de fazer. Eu já anunciei o Evangelho para essa pessoa. É o que Paulo vai fazer com essa multidão. Bom, Paulo tem a atenção do público. E o versículo 3 nos diz o que ele faz agora. E o que ele faz é apresentar o Evangelho. Mas ele apresenta da melhor maneira com que a gente pode apresentar o Evangelho. Ele não pega um PowerPoint e coloca lá, vou apresentar para vocês os 5 pontos do calvinismo e como vocês podem ser salvos por meio do Evangelho. Não, Paulo aponta para ele mesmo e fala, deixa eu contar a minha história. Eu vou mostrar para vocês como Jesus me alcançou, como Jesus me transformou. A melhor forma de evangelizarmos é que as pessoas olhem para a nossa vida, como um testemunho vivo daquela mensagem. O Evangelho não é só um apanhado de doutrinas e de afirmações. Ele tem doutrinas, ele tem afirmações. Mas o Evangelho é uma vida, a vida de Jesus transformando outras vidas, as nossas vidas. E ao evangelizar, nós apontamos para nós mesmos. Olhe para mim, olha o que o Evangelho fez comigo, deixa eu te contar a minha história. É assim que Paulo vai fazer. E Paulo começa como nós deveríamos começar, contando do seu passado. Deixa eu dizer quem eu fui antes de Jesus. Primeiro Paulo fala sobre o seu nascimento e sua criação. Versículo 3. Ele diz, eu sou judeu, eu nasci em Tarso da Cilícia. Mas eu não fui criado lá, fui criado aqui nessa cidade, Jerusalém. É bem possível que seus pais tenham mandado Paulo para Jerusalém na adolescência, 12 para 13 anos, para receber instrução formal ali na cidade. E ele diz, quem me instruiu, quem me educou, foi Gamaliel. Gamaliel, ele já apareceu no livro de Atos, mas ele, nesse momento da história, já teria morrido há uns 5 anos, mais ou menos. Mas Gamaliel, ele era um dos maiores mestres judaicos daquela época. E Paulo diz, eu aprendi aos pés dele, fui instruído por Gamaliel. E o versículo 3 continua dizendo, e Gamaliel me instruiu segundo o rigor da lei de nossos antepassados. Em outros textos escritos por Paulo, nós descobrimos que ele era fariseu. Seus pais eram fariseus. E ele aprendeu, o grupo dos fariseus era o mais rígido nas tradições. E Paulo diz, eu fui instruído assim, tanto é que eu me tornei zeloso para com Deus, assim como cada um de vocês. Ele diz no versículo 3. Perceba, Paulo sabe exatamente onde eles estão. Ele diz, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo nesse momento, porque eu era exatamente quem vocês são hoje. Eu sei do zelo de vocês. E olha, se a minha vida não tivesse sido transformada como foi, eu estaria provavelmente nessa multidão, querendo matar alguém que está sendo acusado das coisas que eu estou sendo acusado. Eu sou, ou melhor, eu fui exatamente o que vocês são agora. E só nesse versículo, Paulo já deixa claro, eu não sou contra o povo judeu, porque eu sou um judeu. Eu não sou contra Jerusalém, porque eu fui criado aqui, tenho maior carinho por essa cidade. E eu não sou contra a lei, porque eu vejo os nossos antepassados como meus antepassados. A lei que vocês valorizam é a lei que eu valorizo. Bom, Paulo continua no versículo 4. E ele fala sobre o seu zelo agora. O seu zelo contra o caminho. Perceba, ele acreditava piamente que os seguidores de Jesus estavam errados. Ele diz, por isso eu persegui o caminho. Repare que os crentes, a igreja, o evangelho, é chamado de caminho. Os seguidores de Jesus são o povo que está no caminho. No caminho para onde? No caminho para Deus. No caminho em direção a Deus. É uma jornada. A pergunta é, você está no caminho? Você tem trilhado esse caminho? O povo de Deus sempre foi o povo que estava no caminho. E Paulo diz, eu persegui este caminho. E eu persegui até a morte, com todas as minhas forças. O versículo 4 ele diz, a ponto de capturar e prender tanto homens quanto mulheres. Ele não respeitava nem se fosse mulher. Todo mundo que professava esse caminho, eu prendia. E eu não fiz isso por conta própria, não. Não era uma missão individual. O versículo 5 ele diz,
Tanto o sumo sacerdote quanto os anciãos, o pessoal do Sinédrio, que eram os principais líderes de Jerusalém, eles vão entrar na história semana que vem. Ele diz, todos eles podem confirmar a minha história. Porque eu recebi cartas deles. Não era qualquer um que conseguia falar com o sumo sacerdote, quanto mais receber uma autorização. E Paulo diz, eu recebi das mãos do sumo sacerdote para poder ir lá para Damasco e arrastar as pessoas do caminho até Jerusalém, para que aqui elas fossem punidas, castigadas, açoitadas. Esse era Paulo. Não sei se você conhecia a história dele, mas esse é Paulo. Antes de se encontrar com Jesus, esse é o homem. Alguém que, apesar de possuir muitas virtudes, era alguém perdido. Alguém que fazia mal às pessoas que viviam de maneira diferente a dele, que acreditavam de maneira diferente a dele. E quer saber, queridos? Assim são as pessoas desse mundo sem Jesus. E talvez assim seja você hoje que está me ouvindo aqui. Talvez você seja alguém extremamente religioso. Talvez você seja alguém altamente zeloso, sincero. Talvez você seja alguém profundamente instruído, culto. Mas se você não se render a Jesus, você vai continuar perdido. E as pessoas desse mundo, mesmo sendo religiosas, zelosas, inteligentes, ainda assim continuam perdidas sem Jesus. E elas irão para o inferno, mesmo sendo tudo isso. Você, que talvez se encaixa nisso, precisa de Cristo. E as pessoas lá fora precisam de Cristo. Esse Cristo que você conhece, que transformou a tua história e que está nos teus lábios, só precisa abrir a boca. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. É por isso que Paulo está disposto a compartilhar o Evangelho com aqueles judeus, mesmo que eles estejam ali teimosos e querendo matá-lo. Porque Paulo sabe que ele era igualzinho àqueles homens. E Paulo sabe, se o Evangelho transformou a minha vida, por que o Evangelho não pode transformar a vida desses homens? Queridos, algumas semanas antes ele tinha escrito Romanos. E no capítulo 1, versículo 16, ele diz, o Evangelho de Deus, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego. Esse mesmo Evangelho alcançou Paulo. E é esse Evangelho que ele sabe que pode alcançar a sua audiência. Ele chegou a dizer na sua primeira carta a Timóteo, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo sabe o poder do Evangelho. Por isso ele fala o Evangelho. E queridos, se o Evangelho salvou alguém como Paulo, e se o Evangelho salvou alguém como eu, alguém como você, será que o Evangelho não poderia salvar os nossos ouvintes? Será que o Evangelho não pode salvar aquela pessoa que você tanto ama? Claro que o Evangelho pode salvar. Para Deus não há caso perdido. E é assim que nós devemos ver as pessoas. E é por isso que nós devemos falar o Evangelho para as pessoas. Lembre-se, Paulo tinha certeza de que iria para Jerusalém. E que o que aconteceria com ele seriam prisões. Ele já deixou isso muito claro. Mas ainda assim, Paulo foi lá. Para quê? Para pregar o Evangelho. Eu sei que se eu for preso, eu vou ter oportunidade de me defender. E quando eu tiver oportunidade de me defender, falarei do Evangelho. Queridos, mesmo sabendo que talvez a maioria das pessoas a quem você vá pregar não vão ouvir o Evangelho, eles não vão ouvir. Talvez tentem te silenciar. Ainda assim, nós devemos anunciar o Evangelho para essas pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus que salva pecadores. E Deus pode salvar pelo menos alguns. Você é um exemplo disso. Você é um exemplo disso, do poder do Evangelho. Só pregue. Só pregue. E deixe que a conversão, a transformação de vidas fique nas mãos de Deus. Eu gosto de uma frase do Spurgeon, não vou dizer literalmente, a gente gosta do Spurgeon, né? Quem joga futebol aí. O Spurgeon dizia assim, apenas solte o leão. Fale o Evangelho, deixe que ele faça o estrago. Ele vai dilacerar os corações, ele vai alcançar as pessoas que Deus quer salvar. Você só abre a jaula, só fala o Evangelho. Ele é o poder de Deus, confie nisso. Terceira cena, o encontro de Paulo com Jesus. Enfim, chegou esse encontro. E ele diz isso para nós, os versículos 6 até 11. Acompanhe a leitura do texto, 6 a 11.
Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? O Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Nós já lemos essa história antes, não lemos? Quem estava aqui na época, levanta a mão, quando a gente estudou Atos capítulo 9. Faz tempo, né? Já entramos no segundo, vamos para o terceiro ano. Quer dizer, eu acho que a gente termina Atos esse ano, tá? Ore por isso. A gente já viu essa história antes no capítulo 9, mas dessa vez é diferente. Porque no capítulo 9, era Lucas, o narrador do livro, nos contando essa história. Agora não é Lucas, é claro, Lucas está registrando, mas é Paulo falando. É Paulo contando a experiência na perspectiva dele, como foi para ele aquele dia. E ele vai colocar detalhes que a gente não sabia. Olha o versículo 6. Paulo diz: eu estava chegando em Damasco, a hora mais forte do sol, meio-dia, e do nada uma forte luz raiou ao meu redor, e eu caí por terra. E o versículo 7 ele diz: no chão, eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo. Era o nome hebraico de Paulo. Saulo, por que você me persegue? Espera aí, Paulo não está perseguindo uma pessoa. Quem que Paulo está perseguindo? Ele disse no versículo 4. Todas as pessoas que estavam no caminho. Eu persegui o caminho. E isso consistia em prender homens e mulheres que faziam parte desse movimento. Mas Paulo ouve dessa voz que ele perseguia não um povo, mas uma só pessoa. É exatamente essa dúvida que parou na cabeça de Paulo. Por isso ele pergunta no versículo 8: Senhor, quem é você? Senhor é uma palavra curiosa, porque ela é a tradução do termo grego Kyrios, que era utilizada naquela época principalmente ao imperador César. Era muito difícil você ouvir da boca de um judeu a palavra Kyrios. Ele não reconhecia César como seu rei. Ele esperava o dia que o Messias fosse o seu rei, o soberano, o Senhor dos senhores. Dificilmente um judeu assumia a palavra Kyrios. Mas Paulo viu alguma coisa naquela voz que ele falava, que esse era o verdadeiro Kyrios. Esse é o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Rei do mundo. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O próprio Deus está falando comigo. Mas Paulo quer saber mais sobre o Senhor. Por isso, o Senhor responde no versículo 8: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Essa declaração, ela é fantástica por 4 razões. Primeira razão, porque Jesus fala com Paulo, mesmo tendo sido morto, há uns 30 anos atrás. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus se assentou à destra do Pai. Jesus enviou o seu Espírito. Jesus está conduzindo o seu povo. E Jesus está convertendo Saulo. E converte pessoas ao longo da história. Jesus está vivo, queridos. Mas em segundo lugar, isso é fantástico, porque Jesus se identifica como o Nazareno, aquele que veio da cidade de Nazaré. O Jesus que voltou aos céus não é só divino,
mas ele é humano. Ele nasceu nesse mundo. Ele veio de uma cidade desprezada naquela época. Mas Jesus está dizendo, eu sou o Nazareno, mesmo estando à destra do Pai. Jesus não perdeu as suas características terrenas. De fato, ele viveu entre nós como homem. E Jesus é um ser histórico. Jesus viveu nesse mundo. E ele diz, eu ascendi aos céus, mas continuo sendo Nazareno. Terceiro motivo do porquê isso aqui é fantástico. Porque Jesus se identifica com o seu povo, com os discípulos, com a igreja. Ele diz, perseguir o meu povo é perseguir a mim mesmo. Queridos, pensem um pouquinho mais sobre isso. Se alguma vez alguém já te odiou por causa do Evangelho, se alguma vez alguém já te perseguiu, te feriu, essas pessoas fizeram isso ao próprio Jesus. Qualquer ataque à igreja, qualquer perseguição à igreja, é um ataque pessoal ao dono da igreja. É um ataque a Jesus. E o que você acha que vai acontecer com quem faz isso nessa terra? No último dia vão ter que se ver com o Kyrios, com o Senhor da história. Queridos, pensar nisso, como isso era poderoso para os seus leitores, é maravilhoso. Os leitores desse livro, eles estavam começando a ser perseguidos por causa da fé em Cristo. E isso era fantástico, saber que se as pessoas se colocassem contra eles, estavam se colocando contra Jesus. E isso é maravilhoso ouvir, quando você faz parte de uma igreja que é perseguida nesse mundo. De gente que não pode estar com as portas abertas, não pode usar microfone, tem que falar baixinho, não pode nem carregar uma Bíblia, talvez nem tenha uma Bíblia. Porque se o governo descobrir isso, manda matá-los. Como é bom saber que se fizerem mal a mim, estão fazendo mal ao meu Senhor. E para nós, bom, essa informação, ela deveria nos fazer descansar e confiar nele. Se a igreja sofre algum mal nas mãos desse mundo, podemos descansar, o Senhor da história há de dar cabo desse mal. Estão fazendo esse mal a ele. Isso também motiva a gente, né? Porque servir e amar a igreja é servir e amar ao próprio Senhor da igreja, Jesus. Talvez você está com dificuldade de amar o teu irmãozinho que senta do teu lado. Lembra disso, Jesus disse, quando você fizer um bem a esses pequeninos que creem em mim, está fazendo a mim. A igreja e Jesus são a mesma coisa, é o corpo de Cristo na terra. Mas isso também significa que essa declaração deve produzir temor em nós. Porque pense bem, se pecar ou fazer mal aos discípulos de Jesus é pecar e fazer mal ao próprio Senhor Jesus, você quer mesmo continuar nesse caminho? Você quer mesmo continuar produzindo mal à igreja de Jesus? Tem certeza? Não é com homens que você vai lidar, é com o Senhor da história. Tome muito cuidado, queridos. Tomemos muito cuidado ao ferir a igreja, ao machucar a igreja, ao escandalizar a igreja, porque estamos fazendo isso ao próprio Jesus. Bom, tem um quarto motivo do porquê essa declaração é tão importante, porque é Jesus quem toma a iniciativa para se apresentar a Paulo. Se dependesse de Saulo, bom, ele continuaria perdido, mesmo na religiosidade, na cultura, no zelo que ele tinha. E Paulo continuaria perseguindo o caminho. Foi necessária uma ação soberana de Deus. Jesus Cristo teve que aparecer na história para mudar a história de Saulo. Queridos, não é assim com todos nós? Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, algumas perguntas. Quem aqui foi atrás de Jesus primeiro? Quem ousa dizer que buscava Deus? Quem já nasceu desde o ventre da sua mãe com uma profunda reverência a Cristo? Deixe Paulo responder, Romanos capítulo 3. Ninguém. Não há um justo sequer. Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se extraviaram. A uma se tornaram inúteis. Não há um justo sequer. Ninguém buscou a Cristo. É Cristo quem decide se manifestar a nós. É Ele quem decide nos tirar da nossa imundície. É Ele quem age, queridos, de forma soberana, para nos tirar do tremedal de pecado e nos purificar da nossa impureza. É Ele quem se revela a pecadores perdidos para salvá-los. Porque se dependesse de nós,
Se dependesse de nós, todos nós estaríamos perdidos. Nenhum de nós estaria nesse lugar aqui hoje. E disso a Escritura confirma para nós. Nenhum de nós estaria buscando a Cristo. Não fosse Jesus tomar a iniciativa, continuaríamos a passos largos para o inferno. Como Paulo continuaria. Louvado seja Jesus Cristo, queridos. Por sua soberania, por sua iniciativa em vir até nós, na sujeira que nós estávamos, e nos tirar de lá. Bom, Paulo faz questão de explicar no versículo 9, que os que acompanhavam ele, até viram aquela forte luz, mas eles ouviram também a voz, mas não entenderam nada da voz. E isso aqui também é muito curioso. Porque Jesus quis se revelar apenas para Paulo. Por que não aos outros que estavam com ele? Por que Jesus se manifesta a alguns e não a outros? Na mesma ocasião, por que Jesus escolhe uns e não outros? São perguntas válidas, tá? Mas deixa eu dizer para você, infelizmente a resposta está escondida em Deus. Você vai ter pistas aqui e ali, mas dificilmente vai encontrar na Escritura. Não vai encontrar na Escritura Deus dizendo, é por isso, por isso, por isso. Por isso que eu chamei você e não o outro. Por isso que eu salvei o outro e não você. Mas uma coisa, tudo isso deve provocar em nós. A pergunta não deveria ser, por que não o outro? Mas deveria ser, por que eu? Por que eu, Senhor? Tinha tanta gente melhor para salvar. Tanta gente mais competente, mais habilidosa. Tanta gente até mais piedosa do que eu. Por que eu, Senhor? O que eu tenho para te oferecer? Que amor é esse? Por que o Senhor escolheu um pecador tão miserável quanto eu? Querido, se você é alguém que um dia teve encontro com Jesus, mas que não tem esse tipo de questionamento, hoje, você precisa rever novamente o seu coração. E talvez até a sua conversão. Porque tem alguma coisa errada. Nós não merecíamos conhecer o Salvador. Mas ainda assim ele decidiu se manifestar a nós. Como Paulo, ele decidiu nos encontrar no caminho para Damasco. Se revelar a nós. Nos tirar do nosso caminho mau. E nos colocar no caminho certo. Isso produz em nós gratidão, queridos. Bom, enfim, Paulo pergunta no versículo 10, Senhor, repare que ele chama mais uma vez Jesus de Senhor. O que devo fazer? E aqui está a pergunta que todo mundo que encontra com Jesus deveria fazer. Não, eu quero saber os motivos da eleição. Não, o que você tem que perguntar é, o que eu devo fazer? Eu quero te obedecer. Tudo bem, eu posso pensar sobre teologia e devo. Mas a coisa mais importante, meu coração é teu. O que eu devo fazer? E a resposta, Jesus diz, levante-se, entre em Damasco, e lá vão dizer para você o que você deve fazer. E aí, versículo 11 diz que Paulo, a essa altura, tinha ficado cego, por causa do brilho daquela luz, teve de ser conduzido pela mão, até chegar em Damasco. E essa cena é bem pesada, né? Pense, o Paulo cheio de si, arrogante, imponente, o homem que faz aquilo que acha ser o certo, mas que agora está humilhado. Ele está com os olhos ofuscados pela glória de Jesus. Ele depende da ajuda de outros para poder cumprir uma ordem de Jesus só. Entre na cidade. Nem isso ele consegue fazer sozinho. Essa não parece ser a descrição de alguém que conheceu Jesus? Essa deveria ser a nossa descrição. Pessoas antes arrogantes, antes orgulhosas, antes autônomas, agora humilhadas, dependentes, que obedecem a Jesus. Você já teve esse encontro? Jesus já transformou sua vida, como fez com Paulo? Jesus já brilhou nesse seu coração de trevas? Você já contemplou Jesus em toda a sua glória, pelos olhos da fé? Você já contemplou o Senhor do mundo sentado à direita do Pai? Quando você ouve esse Jesus falando, você cai por terra em adoração. Esse encontro te humilhou e te humilha até hoje. O que aconteceu na sua vida após esse encontro? Ela foi transformada ou ela continua a mesma porcaria que era antes? Porque não tem como encontrar com esse Jesus glorioso e continuar a mesma pessoa.
Bom, se você não experimentou tudo isso ainda, talvez hoje seja o dia. Talvez hoje, pelos olhos da fé, você contemple o Rei. Você olhe para Jesus entronizado nas alturas, em toda a sua majestade. Você confesse os seus pecados. Você se renda a Jesus em humilhação, em submissão, porque hoje Jesus pode te salvar dos seus pecados. Jesus pode te salvar de você mesmo, das trevas que são a sua vida. Basta se prostrar diante de Jesus. Basta se arrepender e crer em Jesus. Bom, chegamos à quarta cena. E a quarta cena é o chamado ao ministério. Olha os versículos 12 até 16. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Bom, Paulo continua a sua defesa diante daquela audiência, e ele nos apresenta um novo personagem, Ananias. Ananias, ele faz questão de informar que era um piedoso judeu, de acordo com a lei, e que tinha bom testemunho de todos os judeus de Damasco. Por que isso é importante? Lembre-se, Paulo foi acusado de ser contra os judeus, contra a lei, contra o templo. E Paulo está dizendo assim: se eu sou tão louco, a ponto de crer que Jesus é o Salvador, o Messias, o que vocês têm a dizer de Ananias? Ananias tem bom testemunho lá na terra dele. Eu não sou o único judeu que se desviou do caminho. Ananias também. Queridos, isso nos lembra que, por mais que a maioria das pessoas ao nosso redor não se renda a Jesus, teime em não crer em Jesus, isso não significa que nós ficamos loucos. Não significa que nós estamos delirando, que nós somos os únicos no mundo a fazer isso. Há outros também. Nós não estamos sozinhos. Por vezes parece que estamos, né? Talvez no seu trabalho só tem você de crente lá. Na sua família só tem você. E você começa a olhar no espelho e falar: não é possível. Tem uma coisa errada comigo, não é com as pessoas. Esse texto mostra para nós: não, nós não estamos sozinhos. Há milhares de outros que também creram em Jesus, tanto no passado como ao longo da história e hoje em dia. Tem muitas pessoas que creram. E sabe onde a gente pode encontrar essas pessoas? Para que a nossa fé seja encorajada? Você sabe a resposta, não sabe? É só olhar para o lado. Olha aí um monte de gente que crê em Jesus também. Um monte de doido igual você. Talvez a sua família diga que você é louco. Mas você pode dizer: aqui tem um bando de loucos. E não estou falando do Corinthians. Um bando de doido que também acredita em Jesus. Não sou só eu. Tem muita gente. E é muita gente não na nossa geração, no passado. Olhe para os livros, para as biografias de missionários, de gente que entregou sua vida por Cristo. Você está junto com uma nuvem de testemunhas. Na igreja local a gente é lembrado disso. Por isso que a gente precisa estar perto de uma igreja. Por isso que a gente precisa congregar com essa igreja. Porque quanto mais distante a gente estiver, mais solitário a gente vai parecer. A nossa fé vai esfriando, porque parece que somos os únicos. Aqui é o vestiário. Aqui é quando a gente olha um para o outro e fala: e qual é a direção do técnico? O técnico apresenta para nós na escritura e diz: agora vocês vão para o jogo. Lembrem-se disso, vocês não estão sozinhos. Há um plano a seguir. Eu estou com vocês, mas vocês também têm um ao outro. Bom, Ananias procura Paulo, versículo 13 diz isso. Quando Ananias encontra Paulo, ele diz: irmão Saulo, recupere a visão. E nessa mesma hora, Paulo volta a enxergar. E qual a primeira coisa que Paulo olha primeiro? Um discípulo de Jesus. Ele olha primeiro para Ananias. E quando Ananias tem o olhar de Paulo, ele diz no versículo 14: o Deus de nossos pais, olha que interessante. O Deus de nossos pais escolheu você de antemão. O Deus de nossos pais, quem tem vindo na escola bíblica dominical, de manhã aos domingos,
sabe que o Deus de nossos pais é o Senhor do Antigo Testamento. Lembra disso? Quando aparece em letra maiúscula Senhor, é o Deus da aliança. O Deus que fez promessas ao seu povo, o Deus que tem um pacto com o seu povo. E Ananias diz, o Deus de nossos pais, o Deus do Antigo Testamento em que nós ainda continuamos crendo. Ele escolheu você previamente, primeiro, para conhecer a sua vontade, segundo, para ver o justo, e terceiro, para ouvir a sua voz. Com isso, o que Paulo está dizendo aos seus ouvintes naquele dia? Bom, primeiro, ele está ouvindo que tudo o que aconteceu com ele, esse encontro que ele teve com Jesus, e tudo que aconteceu a partir desse encontro, fazia parte da vontade de Deus, o Senhor do Antigo Testamento. Não, Paulo não tinha se tornado um apóstata. Paulo não tinha abandonado a lei, pelo contrário, Paulo continuava fiel ao Deus de seus antepassados. Queridos, crer em Jesus e seguir a Jesus não é abandonar a fé e as promessas do Antigo Testamento. Crer em Jesus não é como se nós tivéssemos criado uma nova religião, como se Paulo tivesse criado o cristianismo. De maneira nenhuma. Crer em Jesus é o cumprimento da vontade de Deus. Tudo aquilo que ele prometeu no Antigo Testamento se cumpre em Cristo. E crer em Jesus é cumprir a vontade de Deus. Errados são aqueles que não fazem isso. Errados são os judeus daquela época, de hoje, que não creem no Messias. Errados são as pessoas que dizem, vocês criaram o cristianismo. Coisa nenhuma. Só leia a Bíblia, entenda a Bíblia, e você vai compreender que não. Estamos só seguindo a lógica do que Deus fez na história. Segunda coisa que Paulo está dizendo para os seus ouvintes é que a vontade de Deus é que Jesus seja visto e reconhecido como justo. Percebeu isso no versículo 14? Deus o escolheu para ver o justo. 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 Essa palavrinha aparece algumas vezes no Antigo Testamento. Eu vou citar duas aqui para você. A primeira é Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. O Senhor, o Deus dos antepassados, diz que um dia levantaria um rei justo, da linhagem de Davi. Esse rei reinaria com sabedoria e justiça sobre a terra. Esse rei salvaria o povo de Deus, que o chamaria de o Senhor é a nossa justiça. Quando você vai para Isaías, a segunda citação, Isaías 53, 11, falando sobre o servo sofredor, aquele que tomaria sobre si os pecados do povo, o Senhor Deus diz, depois que ele cumpriu o seu trabalho, a sua obra de sofrimento e morte, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por meio do sacrifício do justo, do seu sacrifício justo tomaria os pecados de muitos e os tornaria justos diante de Deus. E essa era a vontade do Senhor sobre Jesus. Ele não só é aquele que toma sobre si o nosso castigo e por meio dele somos justificados diante de Deus, mas em segundo lugar ele é o rei descendente de Davi, aquele que reina em justiça. Bom, mas tem algo muito especial para Paulo aqui. O final do versículo diz que ele foi escolhido pessoalmente para ver o justo e ouvir o justo, ouvir Jesus, pessoalmente como um apóstolo. E é sobre isso que Ananias está falando no versículo 15. Ele diz, olha, porque você terá de ser testemunha, e a palavra testemunha aqui é mártir. Você terá de testemunhar dele diante de todos os homens, não só judeus, todos os homens, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. O que isso significa? Paulo está confirmando de que ele foi chamado para ser um apóstolo, junto com os outros apóstolos. Porque o apóstolo é aquele que foi testemunha da ressurreição de Cristo. Esses que a gente vê hoje em dia, não, tá? A menos que ele tenha mais de 2.000 anos de idade. Tá bom? Se ele tiver, é apóstolo, você pode ouvi-lo. Caso contrário, não é apóstolo nos termos bíblicos. Paulo era um apóstolo, e ele fala que encontrou Jesus face a face. Sobre esse encontro, você lê mais em 1 Coríntios 9 e 2 Coríntios 12. Bom, versículo 16 diz que diante de tudo isso, Ananias orienta Paulo, se levante e receba o batismo. Obviamente, batismo em nome de Jesus, né? E depois, lave os seus pecados invocando o nome do Senhor. Bom, talvez agora você está se perguntando, peraí, o batismo acontece primeiro, né? E depois, ou melhor, é o batismo que lava os nossos pecados? Bom, não é isso que o restante da Bíblia diz. E uma regra para interpretar a Bíblia é, um texto não pode contradizer outros textos bíblicos.
Você tem que olhar para o todo da Bíblia para interpretar um texto. Bom, Romanos 6, por exemplo, ele diz que não é isso que acontece. É o próprio Paulo dizendo sobre o batismo. O que lava ou purifica os nossos pecados, o próprio texto diz, é invocar o nome do Senhor Jesus. É isso o que nos lava os pecados. Identificá-lo, reconhecê-lo como Messias, como Rei enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados. Mas se é isso, como é que eu entendo esse texto? Porque ele está numa sequência ao contrário, né? Seria melhor Ananias ter dito: seja purificado dos seus pecados, invocando o nome do Senhor, e então seja batizado. Bom, como que a gente resolve isso? A gente olha para o texto como uma narrativa descritiva. É isso, Lucas está contando para a gente o que aconteceu. Não é um texto normativo que diz que isso tem que se repetir em todas as ocasiões. E lembra, Paulo está dizendo isso depois de toda a pressão que ele recebeu. Ele está organizando os pensamentos enquanto vai testemunhando para aquele povo. Ananias não estava escrevendo uma teologia sistemática quando disse isso para Paulo. Ananias está só dizendo para Paulo: o que você deve fazer a partir de agora? Você deve ser batizado. E o que purifica os teus pecados é invocar o nome do Senhor Jesus. De acordo com o restante de toda a Bíblia, nós somos lavados e purificados ao invocar o nome de Jesus. E a evidência de que isso aconteceu é o batismo. Por isso que se você crê em Jesus, você tem que ser batizado. É isso que a Bíblia fala. Jesus diz: você vai se identificar comigo ao ser batizado. Bom, chegamos à quinta cena, e lembra que a sexta é a conclusão, né? Então a quinta, Paulo fala sobre o seu envio aos gentios. Olha os versículos 17 até 21. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem, que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Paulo deixa claro que depois de toda essa história, ele ainda voltou para Jerusalém. Foi alguns anos depois, mas ele voltou. E foi para o templo. Foi orar no templo. Paulo não se tornou um inimigo da tradição dos judeus. Ele continuou sendo judeu. Foi lá no templo fazer suas orações, e nesse dia ele entrou em êxtase. E nesse êxtase ele viu Jesus. Ananias prometeu que ele veria Jesus, não prometeu? Bom, no versículo 18 ele vê Jesus. O que Jesus diz? Sai daí. Imediatamente. Saia de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Bom, peraí. Você me chama para ser testemunha do Senhor, eu venho ser testemunha do Senhor. Aí o Senhor fala: sai daí, porque você não vai ser minha testemunha aí. Dá para entender, Jesus? Tem que obedecer. Paulo não entendeu. E aí Paulo tenta argumentar com Jesus, no versículo 19. E ele diz: Senhor, senta aí, deixa eu contar para o Senhor um negocinho, talvez o Senhor não saiba. Esse povo aqui é tudo testemunha de que lá atrás eu perseguia os cristãos, de sinagoga em sinagoga. Eu prendia, eu açoitava os crentes. Inclusive, versículo 20, quando mataram Estevão, que era a sua testemunha, e Estevão pregou aqui, em Jerusalém, lembra disso? Quando mataram Estevão, antes mesmo da minha conversão, eu estava lá. E eu estava consentindo, concordando, dando a minha aprovação. E eu até guardei as capas dos assassinos naquele dia. Paulo tinha sangue nas mãos, queridos. Paulo participou da prisão e da tortura de muitos crentes, até da morte de Estevão. Mas alguém o transformou. E esse alguém é Jesus Cristo. E Paulo está dizendo: Jesus, certamente, se as pessoas virem a minha conversão, se as pessoas virem quem eu me tornei, elas vão acreditar no Senhor. O que Jesus responde para ele? Suma daqui. Não, Paulo, não é isso o que normalmente acontece. A gente às vezes não fica esperando que é isso que aconteça ao nosso redor. Tipo assim, as pessoas nos viram antes de Cristo.
Elas nos conheciam, a nossa família, os nossos amigos de infância. Eles viram quanto pecado a gente cometia naquela época. E aí, Jesus nos transformou. E aí nós pensamos, se eles virem a minha transformação, em quem eu me tornei por causa de Cristo, é óbvio, eles também vão crer em Jesus. Essa é a nossa expectativa, não é? Mas a resposta é, nem sempre isso acontece. Sim, nós devemos testemunhar, esse é o nosso trabalho. Mostrar para as pessoas que Jesus nos transformou. É a primeira forma de evangelizar, de abrir portas para o evangelismo. Mas, queridos, nós não podemos nos esquecer que só o nosso testemunho não basta. E o exemplo de Paulo nos mostra isso. Se Jesus não se manifestar às pessoas, como se manifestou a Paulo. Paulo ouviu o sermão de Estevão. Paulo ouvia o que os crentes diziam antes de serem presos e torturados. Mas ainda assim ele não se converteu a Jesus. Foi necessário Jesus aparecer para ele. Se Jesus não se manifestar às pessoas, elas continuarão perdidas. Mesmo que elas ouçam do Evangelho todos os dias, mesmo que elas sejam cercadas por crentes, na sua família, na igreja, no trabalho, ainda assim continuarão perdidas. Bom, depois de ouvir os argumentos de Paulo, eu fico imaginando Jesus se assentando, tá bom, vai lá, conta a sua história. Terminou? Terminei. Posso ir para ficar em Jerusalém? Não, vai. Sai daqui, como eu te falei no início. Vá, porque eu vou te mandar para longe, para os gentios. Os judeus vão te rejeitar, Paulo. E por essa causa eu vou te enviar aos gentios, para que os gentios te ouçam. Para que os gentios creiam, para que os gentios sejam salvos. Sabe como Paulo desenvolveu isso em Romanos? Algumas semanas antes dessa história. Capítulo 11, versículos 25 e 26, ele diz: veio um endurecimento da parte de Deus, em parte, a Israel. Porque muitos judeus creram, mas nem todos. E Paulo continua: até que tenha entrado a plenitude dos gentios, todos os não-judeus que Deus queria salvar. E assim Paulo diz no versículo 26 de Romanos 11, todo Israel será salvo. Judeus e gentios. Queridos, é por causa desse endurecimento de Israel que o próprio Deus concedeu ao seu povo, para que eles rejeitassem o seu Messias, que o Evangelho chegou até nós, os gentios. Esse texto deveria ser muito importante para nós. Porque foi por causa disso que o Evangelho pôde chegar até nós. Isso é um mistério tremendo. Que mistério! Como a gente reage a um negócio desse? Deus endurece o seu próprio povo, para que o Evangelho chegue a um povo que não era povo. Para que esse povo que não era povo se torne povo. E no fim Deus salve todo o povo, toda a tribo, toda a raça, toda a língua, toda a nação, reunido em torno de Cristo. Esse é o mistério do Evangelho. Como a gente reage a esse mistério? Bom, a gente valoriza o Evangelho. E a gente crê no Evangelho. A gente agradece a Deus pelo seu amor aos gentios. E a gente olha para os judeus e se compadece deles. A gente ora pela conversão deles. A gente não odeia o judeu. A gente ama o judeu, porque deles são as promessas. Deles são os patriarcas. A gente espera que eles também se rendam ao seu Messias, como nós já nos rendemos. A gente manda missionário para os judeus, para que eles conheçam o Messias, que é o Messias deles. Bom, chegamos à conclusão. A reação dos ouvintes. E aqui você está esperando, bom, não dá para esperar muita coisa, né? Mas seria tão bom que eles dissessem: por favor, eu quero Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Como eles reagem? Olha o versículo 22. A reação dos ouvintes. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, vá para os gentios. Quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Eles entenderam o que Paulo disse. O problema desse povo não foi ignorância. Eles entenderam. Enquanto Deus dava o milagre do silêncio, eles entenderam cada palavra de Paulo. Mas o problema deles é que eles rejeitaram o Evangelho. Eles não aceitaram o fato de que para Deus, judeu e gentil é a mesma coisa. Para que os dois povos se acheguem a Deus, vão ter que passar pela cruz. Vão ter que se dobrar diante de Jesus.
Não, judeus não precisam deixar de ser judeus. E gentios não precisam se tornar judeus para serem salvos. Apenas precisam crer em Jesus como seu Messias. E viver a partir disso, das implicações disso. Foi isso que os ouvintes de Paulo entenderam perfeitamente, mas ainda assim preferiram não crer, não aceitar. E eu preciso dizer uma coisa para você, querido. Isso nos lembra que por mais que nós sejamos claros, por mais que sejamos precisos no anúncio do Evangelho, talvez tão vigorosamente quanto Paulo, ainda assim as pessoas podem rejeitar o Evangelho. Ainda assim as pessoas podem decidir virar as costas para o Evangelho. Não se trata de incompetência nossa. Não se trata de fracasso na forma com que pregamos o Evangelho. É uma questão de dureza de coração. E nós não podemos nos esquecer disso. Não é porque você fez um belo discurso, não é porque você usou a ferramenta certa, falou na língua das pessoas, que elas vão se render a Jesus. É o coração duro delas. Então nós devemos pregar o Evangelho, sim, da melhor maneira possível. Mas nunca nos esquecermos que os resultados não cabem a nós. Os resultados são milagres. E somente Jesus pode operar esses milagres. Eu e você, se cremos em Jesus, somos milagres. Quem é você? Por que você faz o que faz? E por que não faz mais o que fazia antes? Se a gente começasse a ouvir aqui todo mundo, o culto ia até semana que vem. Mas eu tenho certeza que na história de todos aqueles que já conheceram o Evangelho, todas as histórias iriam convergir em um só nome: Jesus Cristo. Eu era perdido antes de Jesus. E quando Ele me encontrou, Ele transformou tudo. E quem eu sou hoje são consequências desse encontro. Queridos, Jesus purifica qualquer pecador, que ao invés de rejeitá-lo, o aceita como Senhor. Essa é a mensagem desse texto. A Ele toda a glória, queridos. Mas também todo o evangelismo, todo o testemunho, para que outros também sejam salvos e transformados. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo testemunho do apóstolo Paulo, que tanto nos encoraja, porque nos identificamos com ele em muito. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos usa para anunciar do Teu Evangelho às pessoas. E, Senhor, faça milagres. Converta corações. Esse é o nosso desejo. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.